Boa noite, professores. Meu nome é Yushi e eu e a Kátia vamos fazer uma apresentação sobre o cultivo da cebola e o manejo de plantas daninhas na cultura. É uma introdução leve sobre a cebola, a importância econômica dessa cultura. Tem uma área plantada de quase 50 mil hectares, uma quantidade produzida de mais de 1 milhão de toneladas, uma produtividade média de 32,33 toneladas por hectare, com um valor de produção de mais de 2 bilhões de reais. Está entre as 3 principais hortaliças produzidas no Brasil, pequena, média e grande escala, com um consumo per capita de 6 quilos por habitante. Isso é um gráfico mostrando a diminuição da área plantada, em compensação ao aumento da produção total ao longo dos últimos anos, evidenciando, com o aumento da tecnificação e dos investimentos em tecnologia, um aumento da produtividade da cultura. Um pouco do clima, é uma cultura que é muito influenciada pela temperatura e fotoperíodo, sendo que a temperatura ideal para germinação e crescimento é de 20 a 25 graus, temperaturas muito altas podem promover a bulbificação precoce, como temperaturas muito baixas podem induzir o florescimento, que é algo indesejado. Pode passar. Solos profundos, com matéria orgânica, boa retenção de água, boa drenagem e aeração, textura média, arena argilosa com pH entre 6 e 6,5. Épocas de plantio, em cada região distinta, principalmente por causa do fotoperíodo de cada região, sendo na região sudeste o plantio recomendado é de fevereiro a maio. O espaçamento pode variar de 25 a 35 centímetros entre linhas e de 5 a 10 centímetros entre plantas, mesmo que possa parecer um espaçamento curto e adensado. Você pode ver a estrutura da planta, ela tem um porte baixo e uma arquitetura bem aberta. Isso é um fator que pode influenciar bastante nas perdas por competição por plantas daninhas, principalmente pela interferência na luz. Planta daninha, a definição, uma delas que eu coloquei aqui, é uma planta que ocorre em um local onde não é desejada, interferindo com os objetivos do homem, que quando presente em agrossistemas interfere com as culturas econômicas, afetando a produtividade ou a qualidade do produto colhido. Os danos causados são redução da produtividade, redução na qualidade dos produtos agrícolas, ela pode ser uma hospedeira de pragas, doenças e nematóides, e o resultado aumentando também os custos de produção. Como eu comentei no espaçamento, a cebola é uma cultura muito sensível, principalmente por causa do seu porte, não fechando o dossel. Além disso, ela tem um crescimento lento e requer uma boa luminosidade para o bom desenvolvimento, sendo que a cultura pode ter uma perda de até 90%, dependendo dos níveis de infestações. Pode ocorrer a bulbificação precoce, como também dano nas emissões foliares dessa cultura devido à interferência. As principais formas de manejo é o químico, mecânico e cultural. Aqui eu trouxe um trabalho do Blanco, mostrando as perdas causadas por competição, aqui mostrando cebola logo ali embaixo, podendo variar de 80% até 95% de perdas. Alguns fatores que podem influenciar essas perdas, que podem propiciar uma maior perda, são condições favoráveis de clima, uma cultura que seja suscetível, como também um banco de sementes na área. Dentro do banco de sementes, alguns fatores que aumentam a longevidade desses bancos de sementes são as espécies de planta daninha, o sistema de cultivo, a profundidade de enterro dessas sementes e as condições ambientais. Como reduzir esse banco de sementes na entre-safra? Com culturas de cobertura, herbicida pós-emergentes não seletivos, preparo mecânico do solo, rotação de cultivos e herbicidas residuais no pré-plantio. Bom, falando rapidamente sobre as principais plantas daninhas que ocorrem na cultura da cebola, a primeira que a gente cita é a tiririca, que ela tem uma especificidade em relação à sua propagação, que é através de tubérculos, rizoma, bulbo ou sementes, o que pode acarretar na sua maior estadia no solo e mais dificuldade no seu manejo. Outra planta daninha é a trapoeraba, que é uma planta perene, herbácea e prostrada.
Além disso, temos o caruru, que é uma planta anual, herbácea e ereta. A beldroega, que é uma planta de ciclo anual, herbácea com ramos prostrados ou eretos. E aqui tem um gráfico mostrando as principais plantas daninhas e qual a sua suscetibilidade a determinados herbicidas conhecidos no mercado. Falando rapidamente dos métodos de controle das plantas daninhas, inicialmente temos o controle preventivo, que é o que vai justamente prevenir a entrada de plantas daninhas na área em questão. Então, é muito importante que ocorra a limpeza de maquinários, é importante que também tenha sementes certificadas, limpeza e manutenção de canais de irrigação, como a maioria dos locais onde se cultivam cebolas são irrigados, e também evitar o uso de esterco, palha ou compostos propágulos de plantas daninhas. Além desses fatores, tem diversos outros, como cuidado com a roupa que está usando para também não transmitir plantas daninhas, e diversos outros fatores. Controle cultural, ele está relacionado à escolha de cultivares adequadas, rotação de cultura, planta de coberturas, adubos verdes, espaçamento para obter assim, um bom estabelecimento de estande de plantas e também em relação à época de plantio. Já o controle mecânico, ele envolve a capina manual, problemas com controle de plantas daninhas na linha de plantio, que é um dos fatores que pode impedir com que seja um método de controle muito efetivo, porque também pode ocasionar danos às raízes da cebola. Por fim, o controle químico, ele é o método de controle mais eficaz que nós temos atualmente, e uma característica da cebola é que ela possui tolerância ao oxifluofen, e cultivares com maior serosidade, eles apresentam menor intoxicação pelo benzaton. Essa serosidade ela vai variar de acordo com o cultivar. E também é importante que ocorra o fracionamento e escalonamento das doses de herbicida, para assim aumentar a seletividade à cebola. Aqui temos uma lista dos principais herbicidas utilizados na cultura da cebola, bem como quais são as plantas oportunistas controladas, época de aplicação e a dose. Aqui, ademais, temos herbicidas registrados para a cultura da cebola no Brasil, oriundo da Embrapa. E quais são as limitações do controle químico? Principalmente os resíduos que são deixados no solo, conhecidos como carry-over, dose incorreta, que pode causar fitotoxicidade, deriva e volatilização, contaminação de equipamento, aplicação em estágio inadequado, lixiviação ou escorrimento do herbicida, incompatibilidade de misturas, tudo isso que vão acarretar problemas não só na lavoura do proprietário, mas também aos seus vizinhos, às questões ambientais e sociais que estão ali presentes. Daí entra a questão do manejo integrado de plantas daninhas, que atualmente está sendo bastante discutido e mostrando cada vez mais sua importância. E como base desse manejo estão as questões genéticas, então cultivares resistentes e tolerantes, a questão cultural, que envolve cobertura de solo, espaçamento e densidade de cultivo, o controle mecânico, que envolve a capina manual ou mecânica, além do uso de cultivador, controle biológico, como bioherbicidas, predação, parasitismo, controle físico através do tratamento térmico, por exemplo, controle químico, que são os nossos herbicidas, que são os mais conhecidos, e também o legislativo, que é evitar a introdução e erradicação de algumas plantas daninhas. Então, como definição de Elmore, em 1996, o manejo integrado de plantas daninhas envolve a seleção, integração e implementação de táticas de manejo de plantas daninhas, levando em consideração as consequências econômicas, ecológicas e sociológicas. E quais são as etapas do manejo integrado de plantas daninhas? Primeiramente, a levantação da infestação de plantas daninhas no local em questão. Também a priorização mais frequentes e quais podem causar mais danos, elaboração de sistema integrado das plantas daninhas, implementação de sistemática de manejo, avaliação dos resultados e criação de arquivos de resultados e a persistência desse controle, além do conhecimento da cultura com que você está lidando, isso vai variar conforme os períodos críticos de controle, e isso também varia, além da cultivar, varia como o manejo em si é feito. Muito obrigada. Obrigado. Demorei